Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas algumas seleções já chegam assustando. Hoje eu vou te mostrar as principais favoritas ao título e tem uma que muita gente está subestimando, mas pode ser um pesadelo para esta Copa do Mundo. Fala, meus jogadores, Enzo Abádio na área. Então é o seguinte que eu falei aqui na introdução para vocês, mas antes disso já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. Noruega, o azarão que pode virar pesadelo. Por que ela entra como favorita diferente? Então, não tem o peso histórico, mas tem duas âncoras de elite e um perfil perfeito para a Copa. Transição rápida, mais finalização. Pontos fortes, Haaland, referência diária, finalização absurda em Copa. Fazer um gol no jogo duro vale ouro. Vale ouro, e o Haaland é um grande atacante do futebol mundial, a principal estrela da Noruega para essa Copa do Mundo. A gente também tem o Odegaard, que é o cérebro desse time, é um cara que é sinônimo ali de ritmo. Se a Noruega for longe, vai ser por ele controlar o jogo, meio campo, ser o motorzinho ali da Inglaterra, como foi o Vitinha, muito importante para o PSG na última temporada. E também a gente tem um cara que eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não conhecem, mas o nome dele é Nusa, Antônio Nusa, e ele é um jogador do futebol alemão, norueguês, muito rápido, veloz, muito bom nos dribles, na finalização. Então também é um cara que pode vir ali como um cara que pode surpreender, porque a maioria não conhece, mas te prometo que é um ótimo jogador. O modelo de jogo possível para a seleção norueguesa é um bloco médio, mais bola longa, barra vertical, que funciona muito contra as seleções que costumam se expor. E os pontos fracos? Dependência ali de 4, 5 jogadores, como Sorloth, Haaland, Odegaard, Nusa, Ryerson, Nyland, que é o goleiro também muito bom. E também, gente, a defesa também não é tudo isso. Então pode sofrer contra as seleções de pontas da Europa. E o que a Noruega precisa fazer até 2026 para chegar ainda melhor do que já tá para essa Copa? Porque do jeito que tá, já pode surpreender. Ganhou de 4-1 da Itália, por mais que não esteja num bom momento, é a Itália. Ela tem que mudar a zaga, tem que deixar... Pode deixar os mesmos jogadores, mas tem que deixar essa zaga mais casca-grossa, essa zaga melhor. Então, gente, o cenário provável ali para a Noruega para chegar para a Copa de 2026 e o melhor, se encaixar, vira a maior surpresa. Se não, cai no mata-mata, mas dando susto. Mas fiquem ligados que é uma seleção que pode surpreender. Brasil, talento infinito e eterna questão é o time. Por que é favorita? Profundidade de elenco e capacidade de decidir jogos feios com um lance, como mostrou o Neymar na última Copa contra a Croácia. E também, gente, a qualidade ali, os pontos fortes e a qualidade individual também, que sempre tem alguém que resolve. A gente tem o Rodrigo com uma qualidade técnica absurda, tem o Estevão que tá brilhando muito pela Europa, que é um cara que não é protagonista, mas é um cara que entrou em ascensão agora muito rápido no Chelsea, vem jogando muito bem, tanto pelo seu clube quanto pela seleção brasileira. A gente vai precisar muito dele pra amarelinha. E eu também tenho um aspecto importante, que é a gente ter o Vini de 23, 24, o Vini bola de ouro para a Copa de 2026. Porque, querendo ou não, o Vini é embaçado, gente. E até agora não tem apresentado com a amarelinha. E eu espero que para a Copa ele ative ali o Prime, que ativou lá em 2023-24. E que a gente tenha o Vinícius Júnior nível bola de ouro para conquistar o Hexa pra gente. Porque, querendo ou não, ele é embaçado, gente. O Vini é embaçado. E também, gente, a variedade de estilos, né? Dá pra jogar com posse ou transição. O Ancelotti dá muito esse nível
possível essa transição rápida com os jogadores muito bons pelas beiradas, com o Vini na esquerda, também o Estevão na direita, a capacidade do Vini se aprofundar ali pelo meio e improvisando com o Rodrigo também, que é um cara muito versátil, que flutua muito, tanto pelo ataque quanto pelo meio de campo. Então ele pode armar o time, quanto também pode estar lá na frente para ser o goleador. Mas enquanto tem pontos fortes, também tem mais pontos fracos ainda, porque também tem aquela parte coletiva e identidade. Quando o Brasil perde, geralmente é porque o time não está com cara. Então tem que ter ali uma cara de Ancelotti, uma pinta de Ancelotti. Então, tipo, uma defesa em transição sofre quando perde a bola e o adversário acelera. É uma defesa muito boa, mas que também tem que melhorar na velocidade, também porque são ótimos zagueiros, mas em muitos momentos que não conseguem acompanhar. Se pegar uma França, vai ser muito difícil. E também tem a pressão psicológica, né? Uma Copa vira tribunal ali, então não dá para o Brasil bobear. E o Brasil também é aquele time que quando toma um gol, o psicológico cai totalmente. Definir um modelo de jogo claro, como ataca, como defende, como reage ao gol. Então, treinar planos B, será que funcionaria? Quando o jogo trava, como destrava? Tem que saber isso também, né? Ter líderes em campo que não somem em jogo grande, como o Estevão. Acho que o Estevão não vai caber ali para líder, mas um Casemiro também, que não some em jogo grande. E o Estevão também vai ser esse cara ali coadjuvante em muitos momentos, que vira protagonista na seleção. O Rodrigo também é muito isso. E é um cenário provável ali para chegar para a Copa. Se chegar com um modelo redondo, ali com a cara de seleção brasileira, com uma identidade maior, é candidata real ao título. Se não, corre risco de repetir talento sem encaixe. França, elenco mais pronto e completo. Por que é favorita? Porque também parece um time feito em laboratório. Tem força, técnica, profundidade e muitas opções. É um time que em elenco é muito bom e na prática é muito bom, tanto na teoria quanto na prática. Tem jogadores muito bons como Mbappé, Olise, Cherki, Dembélé, atual bola de ouro. E também, gente, além disso, ali no gol tem o Maignan, lá para defesa, a gente tem Konaté, Saliba, o Upamecano, né? Em muitos momentos também o Koundé, e aí ali pro meio campo Rabiot, Tchouaméni, Camavinga, Cherki. Então são jogadores muito bons, e aí no ataque também não tem nem o que falar. Tem Doué, tem Dembélé, Kylian Mbappé, tem Olise, então é tudo com E. Então, gente, é um ataque muito bom, e quando você tem um contra-ataque ali, quando você é a França e tem um contra-ataque, gente, você é letal. A França sempre é letal nos contra-ataques, então é uma seleção muito forte, que vem até com mais experiência, né? Nas últimas duas Copas foi para as duas finais, uma foi campeão e outra foi vice para a atual campeã Argentina, gente. E os pontos fortes é que é um elenco profundo, troca a peça e mantém o mesmo nível, que é mais assustador ainda. Tem o Mbappé com uma ameaça constante entre muitos outros jogadores, uma organização absurda do Didier Deschamps, muda como o adversário se posiciona. Também é um fator muito grande. Físico mais velocidade, o físico é absurdo. Copa é torneio curto, e isso decide mata-mata, então não tem como. A França também tem essa vantagem. E aí a casca, França está acostumada a ir longe, é isso que eu falei. Tem ali já a experiência nos últimos anos de ter ido longe para a Copa. Uma chegou na final e venceu, e na outra chegou na final, o Mbappé fez um hat-trick, mas perdeu para a Argentina. Mas também, como todas as seleções, tem pontos fracos. O clima interno. Quando dá ruim, gente, vira novela. E também dependência de encaixe do meio-campo para controlar jogos. Às vezes joga no piloto automático e paga caro, né? O que precisa acontecer até 2026 é que estabilidade interna,
bom equilíbrio e bom equilíbrio de meio, um sistema que não fique refém só da transição, e sim também de uma criação de jogadas, saber jogar contra um time de linhas fechadas. Uma coisa também que eu esqueci de falar na parte do Brasil, mas também é um aspecto que o Brasil tem ido muito mal nos últimos anos, que é conseguir se virar com defesas ali que montam uma linha de 5 ali, os 11 jogadores só se defendendo e tentar achar um espaço. A França também não vai bem nisso, então tem que precisar ser melhor nisso também. E um cenário provável, top 3 de favoritas quase sempre. Caicedo só se der pane emocional, barra tática. Então é um time que é uma seleção que sempre promete que vai longe e sempre entrega. Gente, a gente também tem outro elenco que é muito bom, que tem papel. Mas e time? Estamos falando da Inglaterra, um elenco forte, mas o desafio é mental. Por que é favorita? Uma geração de ouro, com qualidade e profundidade. Chega sempre perto, mas nunca consegue ser bicampeão mundial. A seleção da Inglaterra foi vice lá em 2021 na Euro, foi vice em 2024 na Eurocopa. Em muitos momentos chega bem para a Copa, mas é um time que coletivamente é horrível. É uma seleção que precisa melhorar muito com Thomas Tuchel ali defensivamente também, e é uma seleção que só tem elenco, um elenco incrível, um dos melhores elencos daqui, junto eu acho que com Portugal e com Espanha e com França, mas também é uma parte ali que não se encaixa. É um elenco que é muito bom, tem Bellingham, Harry Kane, Eze, Saka, Walker ali na defesa, Foden. A gente tem muitos jogadores bons, Pickford no gol, que faz muitos milagres, mas é um time que não consegue se encaixar tanto defensivamente e ofensivamente não se entendem muito. Às vezes é muito ego também dentro do clube, né? Pontos fortes, um meio campo e ataque, tem muitas opções o meio campo e o ataque. Nas bolas paradas, em Copa, isso é arma de campeão. Eles são muito bons em bolas paradas, principalmente porque muitos jogadores ali são base do Arsenal. Então, o Arsenal também é o mestre ali de bolas paradas. E também consistência, costuma passar da fase de grupos com tranquilidade, mas aí quando chega no mata-mata pipoca, né? E também a gente tem os pontos fracos, que é o que eu acabei de falar, que pipoca em momento grande, medo de perder em jogo grande, às vezes joga travado, como se fosse ali um robô. Decisão em mata-mata, o detalhe pesa e a Inglaterra oscila. Se o jogo pede improviso, pode faltar chão. E isso é muito verdade. E o que precisa acontecer até 2026 é que tem um plano de jogo mais agressivo em mata-mata, que não fique tão travado, não oscile muito, treinar cenários, sair atrás, segurar resultado, pênaltis, tem que treinar muitos cenários que não treina, só pensa no papel e quando vai lá pra prática não consegue entregar. E um cenário provável, chega longe, mas precisa virar de chave para ser campeã. Eu acho bem difícil ser campeã, mas vem como favorita para essa Copa. E se a gente fala de uma das favoritas ali, a atual campeã, a Argentina, identidade, forte e casca, mesmo com transição de geração. Por que é favorita? Porque tem organização e mentalidade vencedora. Isso em Copa vale muito. E também é um elenco que vem mais leve. Porque em nenhum momento a gente vai falar aqui que a Argentina vem com a responsabilidade, com peso de vencer essa Copa. Não, eles já ganharam a última, então vem com um elenco mais leve. A última Copa provavelmente do Messi, se for pra Copa. Provavelmente ele vai, mas vai ser a última dele. Já foi coroado. Agora o Cristiano Ronaldo quer ser coroado. Daqui a pouco a gente chega em outra seleção, que eu tenho certeza que vocês conhecem, tem a ver com o Papai Cris. Mas também é uma seleção que tem pontos fortes
que são um time com identidade, sabe o que faz defensivamente, é muito, muito boa, é muito difícil de enfrentar. Competitividade, a Argentina adora um jogo tenso e um jogo pegado, porque são caras que conseguem esquentar o jogo. Se está ali ganhando de 1-0, um jogo difícil, truncado, é um time que consegue, esfriar o jogo, assim, deixar o jogo mais tenso ainda. Então, também tem isso, e o coletivo acima do individual, que hoje em dia no futebol moderno é uma coisa chave ali para você ser campeão e ser um ótimo time. Isso é raríssimo em seleções também. A gente não vê isso na França, a gente não vê isso na Inglaterra, a gente não vê em Alemanha. Então, isso também existe muito na Argentina, que é uma coisa que também pesa muito pro futebol moderno atualmente. Pontos fracos: a renovação de fase, de geração em geração. 2026 pode ser transição, dependendo de quem estiver em campo. E se faltar um gênio em momento crítico, o time precisa compensar com sistema. E é uma coisa que não conseguiu compensar na última Copa. Então, porque precisou muito do Messi em muitos momentos. No jogo contra a Croácia, precisou do Messi ali em momentos críticos e ele entregou, deu uma assistência incrível para o Julián Álvares, consegue achar uma jogada impressionante, terminando em gol. Então, precisa também ali de um sistema se faltar um gênio como Lionel Messi. E também pode sofrer contra seleções muito físicas e rápidas, porque são jogos muito parecidos, então são seleções que são muito parecidas, então quando elas se enfrentam também pode pesar em ambas ali qual vai se fragilizar mais. O que precisa acontecer até 2026? Consolidar a nova geração sem perder a alma do time e manter a pegada competitiva e o equilíbrio defensivo. Então, um cenário provável é que mesmo em transição é time que ninguém quer pegar no mata-mata. E isso daí é óbvio, a atual campeã nada mais nada menos do que a Argentina. E vamos para a seleção que para muitos é a favorita, que é a Espanha. Controle técnico e uma geração jovem muito perigosa e embaçada. Por que é favorita? Porque se dominar o ritmo do jogo, o adversário sofre para tocar na bola. Pontos fortes: controle de posse e território. Tem jogadores muito bons no meio-campo, que é um meio-campo muito técnico, dita ritmo, dita o jogo. Geração jovem com potencial de explosão até 2026. Exemplo de Yamal, Pedri, Fermin. Então, entre muitos jogadores, Nico Williams também, mas pontos fracos: às vezes faltar agressividade, verticalidade, que também é um ponto fraco enorme da seleção da Espanha, que a gente percebe em muitos jogos que falta também. Se não tiver finalizador decisivo, também sofre, que é uma coisa que provavelmente nunca vai faltar para eles, porque o que eles mais têm é finalizador decisivo. O que precisa acontecer até 2026? Achar um equilíbrio. Posse, mais profundidade, mais gol. Então, um cara de gol ou um sistema que gere finalizações claras, ok? E também um cenário provável para chegar para a Copa é muito forte em grupos, no mata-mata depende sim de eficiência e também a tradição pesa muito na Copa. E por último, mas não menos importante, a seleção que quer coroar seu maior jogador, Portugal. Talento em todo lugar, mas precisa virar time, sem depender só do nome. Por que é favorita? Elenco muito completo, que no papel é incrível, com mistura de técnica, físico e experiência. Pontos fortes: profundidade, tem peças para vários estilos de jogo, ataca por dentro e por fora, o que também é um ponto forte muito grande. E a capacidade de decidir com talento individual. Isso ganha em mata-mata. Exemplo de Cristiano Ronaldo. Pontos fracos: às vezes fica refém da hierarquia e do peso do nome. Se não encaixar o coletivo, vira uma seleção bonita, sem consistência. Então, também uma defesa que pode sofrer contra times muito rápidos também. E o que precisa acontecer até 2026? Ter um plano que funcione com ou sem estrelas específicas, ok? E mais intensidade sem bola. Copa exige muito isso, se você bobear é fatal. Então, cenário provável: se encaixar o coletivo, vira candidata real, se não, cai jogando bonito e busca coroar o Cristiano Ronaldo. Mas e aí, gente? Quem vocês acham que vai vencer? Portugal?
Inglaterra, Argentina, Brasil, Noruega, Espanha, França. Quem vocês acham que vai vencer? Comenta aqui pra eu ficar sabendo. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família, porque aqui eles vão ficar por dentro de tudo do futebol mundial. E eu, como todos os amantes de futebol, estamos animados para a Copa de 2026, que vai valer muita coisa, coroar muitos craques e muitos técnicos, coletivamente falando. Então vai ser uma Copa bem interessante e esses são os favoritos. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo, quem vocês acham que vai ganhar, o que vai acontecer nessa Copa de surpreendente. Comenta aqui para eu ficar sabendo. É isso, estou ansioso e rumo ao Hexa em Brasil. Fui!